Olá, minha gente querida, que a graça e a paz do Senhor seja com todos vocês. Por aqui no canal Acima da Média, Pastor Daniel começando mais uma oração da manhã. Nós estamos envolvidos numa série de estudos devocionais intitulado Nos Caminhos de Tiago. E hoje nós estamos entrando então no capítulo de número 2. Se você estiver chegando por aqui agora, visite a playlist da oração da manhã e procure uma playlist especial que foi criada intitulada Nos Caminhos de Tiago. Assim você pode acompanhar todos os outros estudos devocionais que nós estamos tendo ao longo dos últimos dias. Que Deus abençoe grandemente a sua vida pela sua preciosa presença aqui. O tema da oração da manhã de hoje é a verdadeira fé, o teste. E o texto que nós estaremos utilizando para esta explanação é o texto de Tiago, capítulo 2, versículo de 1 a 13. Te convido então a pegar a sua Bíblia, o seu bloquinho de notas e a sua caneta e vir comigo aí neste tempo que temos juntinhos agora. Muito bem, meus queridos, Tiago ele é pontual, ele vai pontuar em seu livro algumas verdades muito preciosas que já vimos até este momento. Primeiro, nós nascemos de novo quando fomos aqueles que receberam a palavra de Deus. Quando nós lemos o capítulo 1, verso 18 e 19, isso fica bem claro para nós. Nós acolhemos a bendita palavra em segundo lugar, capítulo 1, versículo 21, vai descrever essa verdade para cada um de nós. Em terceiro, Tiago disse que nós devemos praticar a palavra de Deus e não apenas sermos ouvintes. Capítulo 1, verso 23 descreve esta verdade. Em quarto, Tiago nos assevera a sermos sábios no uso das nossas palavras. Ele destaca que ouvir a palavra e falar a palavra não substitui a prática da palavra. Essa é a grande chave que Tiago coloca nas nossas mãos. E para fechar então e entrarmos no capítulo 2, ele vai falar sobre a verdadeira religião que pede um comportamento que traduza o que nós cremos. Quero lembrá-lo de que esse era o problema daquele momento que os cristãos estavam vivendo. Tiago agora então vai nos levar a pensar em testar a nossa prática cristã através do nosso comportamento. E qual é o teste da fé verdadeira? A resposta ela segue com algumas perguntas, é isso mesmo. Nós vamos fazer algumas perguntas, então vamos destrinchar aqui o texto, versículo a versículo, para que possamos compreender bem aquilo que está no coração de Tiago. Então, neste momento, a primeira pergunta é: ao relacionar-se com as pessoas, nós temos sido imparciais? Esse é o teste, o primeiro teste da verdadeira fé. Capítulo 2, verso de 1 a 4 vai nos dizer o seguinte, preste bastante atenção. Meus irmãos, como crentes em nosso glorioso Senhor Jesus Cristo, não façam diferença entre as pessoas. Parece que naquele momento os irmãos estavam tratando com diferença as pessoas da igreja, tratando-as com favoritismo. Suponham que na reunião de vocês entre um homem com um anel de ouro e roupas finas, e também entre um homem pobre com roupas velhas e sujas. Se vocês derem atenção especial ao homem que está vestido com roupas finas e disserem: aqui está um lugar apropriado para o Senhor, mas disserem ao pobre: você fique aí de pé, ou sente-se no chão, junto com o estrado onde ponho os meus pés, não estarão fazendo discriminação, fazendo julgamento com critérios errados? Então, a primeira grande questão para pensarmos na fé verdadeira é como é que nós estamos mantendo os nossos relacionamentos no contexto chamado igreja e também para com aqueles que recebemos
nas nossas igrejas. Segunda pergunta bastante importante para crivar a nossa fé, para sabermos se a nossa fé é uma fé verdadeira. Nós temos olhado para o ser humano com a perspectiva de Deus? Capítulo 2, versos 5 a 7 diz: ouçam, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que são pobres aos olhos do mundo, para serem ricos em fé e herdarem o reino que ele prometeu aos que o amam? Mas vocês têm desprezado o pobre. Não são os ricos que oprimem vocês? Não são eles que os arrastam para os tribunais? Não são eles que difamam o bom nome que sobre vocês foi invocado? Meus irmãos, parece que nesse momento Tiago exorta os irmãos a olharem para a prática da fé que eles têm, crivando-a diante daquilo que compõe a forma com que eles viam as pessoas. E o texto é bem claro quando ele diz que Deus então é aquele que dos céus olha para o pobre e acrescenta-lhe os seus cuidados. E o grande problema não é a pobreza ou a riqueza nesse momento. O grande problema é que os pobres, que possivelmente eram pessoas honestas, singelas na sua prática de vida, estavam sendo desprezados. E os ricos que os oprimiam, que os arrastavam para os tribunais e que inclusive falavam contra a fé daquelas pessoas, eles estavam sendo engrandecidos. O problema não é ter dinheiro ou não ter dinheiro. O problema é como nós tratamos as pessoas que estão nesta condição. Aos olhos de Deus, nós bem sabemos como devemos tratar a todos, com igualdade. Em terceira pergunta que vai crivar aqui se a nossa fé é uma fé verdadeira ou não. Na prática do amor, nós temos seguido à risca as orientações de Deus. Capítulo 2, verso de 8 a 11, vai nos dizer o seguinte: se vocês de fato obedecerem à lei real encontrada nas Escrituras que diz ame o seu próximo como a si mesmo, estarão agindo corretamente. Mas se tratarem os outros com favoritismo, estarão cometendo pecado e serão condenados pela lei como transgressores, pois quem obedece a toda a lei, mas tropeça em apenas um ponto, torna-se culpado de quebrá-la inteiramente. Pois aquele que disse, não adulterarás, também disse, não matarás. Se você não comete adultério, mas comete assassinato, torna-se transgressor da lei. O que Tiago vai nesse momento fazer, meus queridos, que nós precisamos entender, é uma alusão clara à graça com que nós temos que viver, e a época da graça é uma graça que proporciona para nós ricos privilégios, principalmente no que diz respeito à graça do perdão quando cometemos falhas, e vai também apontar para o descumprimento das leis. Ou seja, se o homem vive debaixo da lei, a lei ela vai exigir dele que se ele errar em um único ponto, ele logo então está descumprindo toda a lei. Isso que Tiago vai colocar para nós. E a orientação que nós temos aqui clara e que vai apontar para a graça de Deus é que nós devemos amar o próximo, quer seja ele pobre ou rico, como a nós mesmos, ou seja, amarmos como Deus ama as pessoas. Independente se elas são servas ou não, Deus as ama. O que Deus não ama é o que cada um pode fazer com a sua própria vida quando pensamos nos descaminhos. E aí não tem pobre ou rico que pode cometer pecados e que vai ficar aos olhos de Deus impune. Isso a gente tem que deixar bem claro aqui. Bom, nós vamos então para a última consideração aqui, e pensando em crivar a nossa fé, nós precisamos responder a mais uma pergunta que Tiago deixa para nós aqui. Nós temos consciência de que a nossa fé será provada no dia do juízo de Deus? Capítulo 2, verso 13 e 14 diz:
Falem e ajam como quem vai ser julgado pela lei da liberdade, porque será exercido juízo sem misericórdia sobre quem não foi misericordioso. A misericórdia triunfa sobre o juízo. O que Tiago nesse momento vai fazer é apontar para nós o caminho da graça e da misericórdia para com as pessoas, independentemente da sua condição, quer seja ele rico ou pobre. No caso aqui do texto, quem era desprezado era o pobre e quem era engrandecido era o rico opressor. Vamos então às aplicações do nosso estudo de hoje. Primeiro, para você, o que é favoritismo? Em que momento da sua jornada você já o exerceu? Não confunda favoritismo com honra. Um dos grandes problemas do dia de hoje é que as pessoas acham que pelo fato de outras pessoas honrarem as figuras de autoridade, por exemplo, é que elas estão exercendo favoritismo. E nós não podemos então confundir favoritismo com honra. Honrar é bíblico, exercer favoritismo não é algo agradável. Segundo, pessoas precisam ser vistas por nós como Deus as vê. A pergunta que não quer calar é: será que você tem visto as pessoas como Deus as tem visto? A terceira consideração é: o amor não fingido precisa ser exercido por nós, principalmente quando as pessoas que amamos falham conosco. E por último, a nossa fé é provada aqui nessa terra e quando formos para o céu, ela precisará ser uma fé aprovada por Deus. Ou seja, resumo da história: enquanto aqui estivermos, precisamos exercer uma verdadeira fé na presença do Senhor. Tiago nos ensinou isso. No dia de hoje nós vamos orar pedindo que o Senhor nos ajude a ter uma fé verdadeira através das nossas ações. Oremos! Vamos falar com o nosso Pai querido. Querido Deus e Pai Celestial, no nome de Jesus, não adianta nada falarmos que somos homens e mulheres de fé e não termos atitudes que honram aquilo que dizemos ter como fé. Então, no nome de Jesus, no dia de hoje, nós clamamos que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Senhor estenda a tua mão de bondade sobre as nossas vidas, nos cubra com a tua graça, nos cubra com a tua paz e nos ajude, Deus querido, a termos uma fé verdadeira, que de forma prática as pessoas possam ver em nós homens e mulheres de fé, uma fé verdadeira e não fingida, uma fé viva e não entorpecida pelos prazeres desta vida e fútil do ponto de vista das Escrituras. Acrescenta aos nossos corações o teu cuidado para que no exercício da nossa fé nós possamos te engrandecer e te agradecer sempre. Obrigado pelo teu amor por nós, fica conosco. Essa é a nossa oração no dia de hoje e pedimos que o Senhor continue nos ensinando nos caminhos de Tiago. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém, minha gente querida? Que Deus abençoe a todos. Aquele pedido especial. Deixa aqui o seu like, inscreva-se no canal se ainda não for inscrito e ative o sininho de notificações para receber todas as notificações. Se você foi abençoado com essa palavra e conhece alguém que precisa saber mais sobre a fé verdadeira, compartilhe esta oração da manhã. Um abração a todos, fiquem com Deus e até a próxima oração da manhã.